Senhor. Boa noite. Glória a Deus. Como está o seu coração nessa noite? Como está o seu ambiente, seu clima de adoração? É sempre um prazer, igreja, a gente poder ter a oportunidade de estar nesse ambiente, só para poder engrandecer o nome de Jesus, só para poder entender a grandiosidade dele. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis. O capítulo é de número 18. E o verso é de número 30. Glória a Deus, aleluias. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. 1 Reis 18, 30. Hoje a gente inicia uma campanha aqui, uma série de mensagens. O jeito que você preferir. Serão 4 semanas e será sobre reconstrução de altar. É necessário que nós reparemos os nossos altares esses dias. É necessário que nós possamos esses dias olhar algumas coisas que estão fora do lugar para que as coisas possam fluir diante de Deus. Amém? Quem achou, dá uma glória a Deus bem forte. Diz assim: então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. Todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento. Coloque a mão sobre seu coração. Deixa Deus ele te pegar essa noite. Tem coisas que acontecem na tua vida só para Deus despertar. Tem coisas que acontecem na tua vida só para Deus despertar algumas coisas que estão adormecidas. Eu equeito e ela ra sombra lá catala soila raço. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor Jesus, nós estamos aqui essa noite, sedentos, famintos. Queremos participar da tua mesa de maneira gloriosa. Queremos pegar a melhor porção que o Senhor tem reservada para nós. Nós não deixaremos outro tomar aquilo que é só nosso. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. A pergunta que eu tenho para você nessa noite é: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Esta é a pergunta que Elias ele faz para a nação de Israel. Ele olha para eles e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O coxo ele tem uma característica própria de toda vez que ele está andando, ele tem um problema em uma das pernas. Então, um momento ele está baixo, outro momento ele está alto. Ou seja, tem hora que você está bem espiritualmente, tem hora que você está lá no chão. E tudo isso é carregado e direcionado pelo nosso pensamento. Pode desligar hoje que é só esse texto mesmo. E a maioria das vezes a gente fica dependendo do ambiente. Quando eu falo ambiente, não é só ambiente igreja, por favor. Mas é às vezes da sua vida emocional. Às vezes é da sua vida espiritual. Às vezes é daquilo que você está vendo, daquilo que você está enxergando, daquilo que você está levando à frente.
Mas quando nós paramos para pensar em altar, por que existe altar? Quando Deus ele criou o homem, quando Deus ele criou Adão, quando Deus ele criou Eva, ele não queria um altar. Simplesmente todos os dias ele descia e ali tinha um diálogo, ali tinha um relacionamento. Ali Deus ensinava, ali Deus perguntava, ali Deus mostrava, ali Deus tinha aquela mesa com ele, onde que ele se revelava. Ali eu vejo Deus dançando com eles no jardim, ali eu vejo Deus se habilitando, ali eu vejo Deus direcionando. Era uma mente fora do comum, era uma mente perfeita criada por Deus. Não era uma mente contaminada, não era uma mente limitada igual a nossa que nós temos hoje. Não era uma mente que nós possamos. A maioria das pessoas ela usa a capacidade de 5 a 6% do seu cérebro. É como se a pessoa tivesse 1 tera de memória e usa apenas 5 MB, vamos lá, ou 5 GB. E todo aquele espaço as pessoas não têm acesso, porque elas estão ocupadas com seus entretenimentos, que isso atrapalha com que haja um desenvolvimento da sua massa cinzenta. Isso acontece para que haja um travamento dos seus neurônios. As pessoas não param para ler. Elas param apenas para ver mensagens no WhatsApp, elas param para ver mensagens nas redes sociais, mas elas não pegam um livro e dizem, olha, eu vou começar esse livro, eu vou terminar esse livro, eu vou escrever algumas coisas desse livro, eu vou pegar essa Bíblia, eu vou querer saber quais são os pensamentos de Deus para mim, porque lá no livro de Salmo diz que os pensamentos de Deus são numerosos. Os pensamentos de Deus a teu respeito, ele é maior do que todos os grãos de areia que existe no mundo. Você consegue imaginar? O pensamento de Deus sobre você não é sobre o que o teu chefe pensa, não é sobre o que a tua sogra pensa, não é sobre o que o teu vizinho pensa, não é sobre o que aquele que te persegue no trabalho pensa, mas é sobre os pensamentos dele sobre você. Cara, é Deus pensando algo e dizendo, eu tenho coisas surpreendentes. Eu tenho coisas impressionantes a teu respeito. Eu tenho revelações, eu tenho canções, eu tenho pregações, eu tenho curas, eu tenho uma maestria, eu tenho algo reservado exclusivamente para você. E nós não queremos saber qual é o pensamento dele através das Escrituras. Aí quando nós paramos para observar Adão e Eva, eles caem. E agora Deus fecha a porta do jardim para resguardá-los. Agora Deus não desce mais todos os dias para poder conversar com eles. Agora Deus faz a exigência de um altar. No capítulo 4 a Bíblia fala sobre esse altar que Caim e Abel levam um sacrifício para poder Deus vir falar com eles, porque simbolizava a morte de um inocente, simbolizava a morte de alguém que teria que morrer no lugar deles. Quando Deus pede para fazer a primeira veste para ele no livro de Gênesis 3, verso 21, já está falando da morte de um cordeiro inocente. A primeira vez que houve morte no paraíso. Imagina Adão colocando o nome ovelha, imagina Eva criando aquele animal com todo amor, com todo carinho. De repente agora está dizendo, é hora de ceifar, para que haja um cobrimento da sua nudez, da sua vergonha, do seu pecado. Então Deus agora exige um altar. Adão, ele ensina passo a passo aos seus filhos como é que teria que ser. E naquele altar Deus conversa com Caim. Naquele altar Deus fala com ele, Deus ouve ele. Deus fala, Caim, o que está acontecendo com teus pensamentos? O que está acontecendo com a sua forma de agir? Se tu procederes bem, tu serás aceito. Mas todavia o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. No altar é um lugar de conversa, o altar é um lugar de alinhamento, o altar é um lugar onde você entende, onde que as coisas estão fora do lugar. No altar você entende qual é a vontade de Deus para os próximos dias. No altar você entende o cuidado de Deus para você nos mínimos detalhes das coisas. Caim, ele ignora o que Deus está falando. Ora, tinha algo falando mais forte do que Deus dentro dele. Era um sentimento de inveja. Era um sentimento de vingança, era um sentimento que estava perpetuando dentro dele. E nesse momento Deus não fala, e Satanás tomou Caim. Não, mas fala que Caim foi tomado de uma forte vontade de homicídio, de matar. Porque tem coisas que não são demônios, tem coisas que é do homem. Tem maldade que é sua.
E a ideia de você se encontrar com Deus é justamente para Ele arrancar essa escuridão, essa nebulosidade, essas trevas. Caim mata e volta ainda no altar. Porque ele acha que o problema dele no altar era Abel. Porque Deus recebia a adoração de Abel e não recebia a adoração de Caim. Então, se eu matar Abel, logo Deus só terá a mim. Então ele será obrigado a receber a minha oferta. Só que Deus tinha dito, é necessário que um animal morra, é necessário que você entregue sangue no altar, que tenha uma representatividade espiritual e legal lá na frente, apontando para Jesus. Só que Caim disse, não, eu não vou matar ninguém. Eu vou levar umas frutas, o melhor do fruto. Eu vou levar um despacho. Eu vou fazer algo, sabe, mais bonito, mais enfeitado. Porque não tem beleza na morte. Não tinha beleza na morte de Jesus. Era isso que Deus estava falando. Não tinha formosura. Tinha uma dor. Tinha algo que representava a dor que a humanidade iria sentir, a dor da perda do filho. Vocês estão comigo? Tem coisa que Deus vai pedir, talvez você não vai entender. Tem coisa que Deus vai pedir e você vai dizer, não é possível que Deus queira isso. A Bíblia diz que logo depois vem um substituto chamado Sete, e realmente significava substituto. Sobre Sete não fala de altares, mas quando Eno, o próximo filho de Adão e Eva vem, a Bíblia diz que voltaram a levantar altares com Eno. E o tempo vai passando, e quando nós paramos para observar, Eno ele traz algo público, Eno ele traz algo que mostra o nome do Senhor, que é necessário ter os altares para nós falarmos sobre a grandiosidade, para nós ouvirmos Ele. E logo depois, o próximo relato de altar, a Bíblia vai dizer que depois do dilúvio, Noé, assim que ele colocou os pés no chão, em terra firme, ele levanta um altar para poder agradecer ao Senhor e para poder celebrar o novo mundo, a reinauguração. Vocês estão comigo? Logo depois, a Bíblia fala que vem um tal de Abraão. No tempo de Abraão já era algo mais normal ter altares. E a diferença é que nessa época agora tinha vários altares e cada altar tinha um ídolo. O pai de Abraão era alguém que criava ídolos, era um confeccionador de ídolos, de imagens, de esculturas. Só que Abraão, Deus chama ele a partir do capítulo 12 de Gênesis e diz para ele levantar um altar para Deus. Porque agora o altar era encontros. O altar era feito com pedras que tinha algumas representatividades. E Deus fala, eu quero que você coloque um altar em tal lugar. Só que Abraão ele era diferente, por quê? O altar de Abraão era o único altar que não tinha ídolo. Era o altar do Deus invisível. Era o altar que ele chegava e o Deus estava lá, e Deus respondia, e Deus falava com ele, e Deus chamava ele de amigo, e Deus revelava o futuro, e Deus mostrava os tempos presentes, Deus mostrava o tempo passado, Deus falava coisas ocultas que ele ainda não conhecia. O altar tem esse poder de revelar algumas coisas que nós não sabemos ainda. O altar tem esse poder de fortalecer as nossas entranhas, fortalecer os nossos ossos, fortalecer a nossa alma quando ela está um tanto que desejosa a parar, desejosa a desistir, desejosa a entrar em colapso de loucura muitas das vezes. O altar tem esse poder de paralisar os nossos ânimos e apontar de novo para o Criador. É por isso que o altar, ele tinha um direcionamento feito de pedras para cima, dizendo que o socorro vem de cima, que o socorro vem de Deus na hora da angústia. A Bíblia fala que Isaac, ele nasce, ele dá continuidade no altar de Deus. Ali naquele lugar, ele levanta altares para poder adorar, para poder reconhecer a benignidade de Deus, para reconhecer a bondade, a benevolência, o poder, o prazer de estar com ele. Depois vem Jacó. Jacó ele é um tanto diferente, por quê?
Jacó, ele entra na Bíblia no capítulo 25. Mas ele levanta o altar só no capítulo 35. Ele passa todo o período tentando fazer as coisas com a força do braço, com argumentos, com trocas, com bajulações, com compras. Mas tem um momento no vale de Jaboque que ele precisa ter um encontro com o Pai. Ele precisa ter um encontro com Deus. Ele precisa ser realinhado, ele precisa ser tocado. Ele sabe que tudo aquilo que ele tem não importa. Toda a terra que ele conquistou, a mulher que ele conquistou, tudo não tinha valor algum, porque ele sabia que algo perpetuava, algo queimava no coração, algo chamava ele para algo mais profundo. Ele falou: é hora de me encontrar. É hora do encontro. Tem uma hora na nossa vida que nós sabemos que o encontro é necessário. Tem hora na nossa vida que nós temos que parar tudo e dizer: preciso dar uma chance a esse Deus. Preciso ouvi-lo. Preciso senti-lo. Preciso escutá-lo. Será que ele realmente é uma verdade? Ou é uma loucura dos crentes? Ou é algo que não existe? Ou é algo que inventaram? E quando você vai a esse encontro, ele se revela. Ele mostra o poder e a glória dele dependendo da intenção que você vai. Dependendo da intenção que você vai. O altar de Jacó, ele é diferente. Ele pega uma pedra e tenta usar como um travesseiro e ali se torna um altar. Deus está te chamando para algo diferente. No meio desse barulho, no meio dessa turbulência toda. Deus, ele tem os meios, métodos de revelar-se desde que você esteja disponível a amar. Não é sobre movimentos, não é sobre uma geração que está perdida, mas é sobre a intimidade, é sobre o íntimo, é sobre o íntimo. É sobre aquilo que ele guardou aí dentro e disse: é eu que guardo. E você recebe chaves na hora certa para você entender o que é que está aí dentro. Não é você simplesmente que diz: eu vou me conhecer. Você pode pagar o maior psicólogo, o melhor psiquiatra, você pode pagar o melhor psicanalista, você pode pagar o melhor guru, o maior vidente, mas só Deus pode revelar, porque foi Ele que guardou algumas coisas aí dentro de você. Só Ele. Só Ele. E quando você se dispõe a entender, você fala: Senhor, eu quero pagar esse preço. O preço de te entender, o preço de te ouvir, o preço da intimidade, o preço da presença. Quando você abre mão de sonhos, você abre mão de lugares para poder estar no centro da vontade de Deus. Passa-se todo esse tempo dos patriarcas. E agora vem os reis, você vê Davi levantando o altar, você vê Salomão se perdendo, até chegar o tempo onde que nós iniciamos a mensagem aqui. Tem uma mulher chamada Jezebel, que ela é criada com vários ídolos, ela é criada servindo vários demônios, e ela agora, ela precifica os profetas que era responsável para cuidar do templo de Deus. Elas dizem que agora eles não têm que consultar Deus, porque Deus esqueceu, abandonou Israel. Agora é necessário que eles adorem a Astarô. É necessário que eles adorem a Baal. E agora, tudo que Baal fala, então é uma regra, é uma ordem para Israel. Vocês estão comigo? Se choveu, então quer dizer que Baal está feliz, está liberando, é sobre aquele povo um tempo de prosperidade. Se não chove, então Baal está entristecido, é necessário entregar adoração a Baal. Só que a adoração a Baal naquela época ela era regrada a sexo e luxúria. Quando para observar e estudar um pouco sobre o altar de Baal, é algo nojento. Eles levavam animais, eles levavam mortos para poder ter relação sexual diante do altar. É sobre isso, é pesado. Era algo que fedia, mas eles faziam todo tipo de orgia para poder Baal liberar a fertilidade, Baal liberar a prosperidade para aquele povo. Então está tendo todo aquela nojeira.
E Deus levanta um profeta chamado Elias e manda dizer que Deus estava entristecido com aquela nação. Deus levanta Elias para poder pregar contra a política daquela época que estava perdida, como está em nossos tempos, e diz que Deus fecharia as comportas dos céus e não choveria. Aí você vê agora o pessoal em conflito, porque era um tempo de bonança, um tempo de riqueza e um tempo que estava chovendo direto. Como vai vir alguém do nada, que não tem nenhum poder, ninguém conhecia ou sabia quem era, libera uma palavra profética sobre aquela nação? Então eles zombam e riem. Deus separa Elias vai para Sarepta. Eu não quero gastar tempo aqui nessa parte. Mas chega um tempo, depois de 3 anos, Deus fala de novo com Elias e diz: Elias, retorna, vai lá no Monte Carmelo, eu me revelarei, eu falarei de novo com aquele povo. Será um tempo de cura necessária. É necessário que você levante mais uma vez o altar que foi destruído, que foi quebrado, porque a ideia do altar é revelar o propósito do verdadeiro culto. A gente já conhece a história. Os Baalins, eles vão adorar, eles levantam o altar. Na medida que eles levantam o altar, eles passam um dia e meio adorando, se cortando, fazendo tudo que era necessário para Baal se revelar, e nada acontece. Nada acontece porque é um falso culto. Eles estavam fazendo tudo que era necessário, pessoas caíam, se cortavam, mas Deus não se revelava, porque Elias, ele faz um desafio, é o seguinte: o Deus que é verdadeiramente poderoso, ele vai descer fogo sobre o altar. Só que não é um fogo criado, não é um fogo gerado. Vocês não usarão artefatos para poder acender. É o próprio Deus que mandará dos céus esse fogo. Então, se Baal é uma verdade, ele vai queimar o altar. Vocês estão comigo? Quando você levanta o altar para Deus, não é você que produz o fogo. Quando você chega num culto, não é você que produz o fogo. Você prepara o ambiente, você prepara o coração. Mas se Deus aceitar o culto, é Ele que vai descer o fogo. Se Deus aceitar o louvor, é Ele que vai descer o fogo. Se Deus aceitar o que está sendo ministrado, é Ele que vai descer o fogo. Porque quem é o dono do fogo é Ele. Nós não produzimos fogo, nós trazemos a lenha. Prepara o altar, prepara o coração. No momento certo ele revela. No momento certo ele mostra o poder dele. No momento certo ele mostra a intimidade. No momento certo ele se revela. Não se deve manipular o culto para que haja fogo. Não. A gente prepara o altar. Conserte o seu altar hoje. Conserte o seu altar hoje, para que o culto genuíno de Deus volte a ser uma realidade no teu coração. Você precisa estar lá na hora que Ele falar. Você precisa estar pronto. Você precisa estar preparado para receber a resposta soberana, para receber a revelação soberana. Porque a restauração do altar, ela deve ser pública. Tem gente que dá os mole, tem gente que dá os vacilos. É só confessar a Deus e siga a minha vida. Não, o altar precisa ser reparado. Nós precisamos observar aqui e entender o que é que Deus fez na sua vida, meu amado. Não é sobre você hoje vir para o culto CSI. Hoje nem Bíblia mais nós carregamos. Temos dispositivos, temos celulares, tablets. E aí nós vemos aqui, entramos disfarçadamente e saímos disfarçadamente. Falar de Deus para colegas de trabalho é impossível. Ora, eu não quero ser de alguma maneira inconveniente. Eu não quero de alguma maneira confrontar o meu amigo que tem uma outra religião e ser aquele que tem uma intolerância religiosa. Onde estão os Elias de Deus da nossa geração?
Onde está os Elias de Deus da nossa geração, que faz não por desaforo, não para poder afrontar, mas sim um confronto espiritual, porque sabe o que carrega, porque sabe que tem fogo no peito, porque sabe que Deus um dia moveu, transformou, teve uma transformação genuína de vida. O que Deus fez na sua vida nesses últimos 10 anos? O que Deus fez na sua vida nesses últimos 5 anos? O que Deus fez na sua vida nos seus últimos 2 anos? O que Deus fez na sua vida nos últimos 5 meses? O que Deus fez na sua vida este mês, a qual nós entramos, já estamos quase findando, nesse final de mês, na verdade? Deus está fazendo o tempo todo naqueles que estão com o altar reparado. Ele está o tempo todo se movimentando, Ele está o tempo todo liberando algo poderoso quando nós entendemos e nós queremos. Senão será eventos esporádicos, por causa de alguém, porque de um pregador. Não, tem que ser você. Deus, Ele tem algo com você. Deus tem algo no singular, no particular com você. Ele quer se manifestar, Ele quer revelar, Ele quer fazer. Ele continua fazendo para os sedentos e famintos. Ele continua fazendo. Por isso que a restauração tem que ser pública. Às vezes eu pergunto quem quer se reconciliar aqui, e o Espírito Santo fala no seu lugar, fala no seu coração, só levanta a sua mão, e você rejeita dizendo, não precisa, já estou bem com Deus. Já estou bem, não precisa. Por que então? Se o Espírito está falando, então por que essa resistência? Por que essa dificuldade em dizer não? Eu mais uma vez eu reverencio, mais uma vez eu me prostro quantas vezes for necessária. Eu preciso, se eu errei depois daquele dia, não importa quem está olhando, não importa quantas vezes eu vá à frente, não importa quantas vezes eu preciso levantar a mão, eu quero estar bem com Ele, eu quero reparar o meu altar, eu quero estar bem com Ele. Eu tenho 10 anos de igreja, tenho 10 anos de crente, o que é que vão pensar de mim? Não se preocupe com o que vão pensar, porque os pensamentos dele é muito maior do que o seu. O pensamento dele não tem como contar, são inumeráveis. Na medida que você se entrega, na medida que você entra, na medida que você se dispõe, ele trabalha. Só que enquanto nós ficarmos apenas tristes, porque falhamos, porque erramos, porque negociamos e não se posicionamos, e não chegamos diante do altar para a restauração, não chegamos diante do altar para reparar os danos, não esconda a sua fé, assuma publicamente, declare. Uma das coisas que Satanás mais gosta olha lá, agora é crente, enganava, fazia isso, fazia aquilo, ia para... O diabo, ele fica louco, ele tem que pregar isso, ele tem que pregar. Eu gosto quando ele prega isso. Agora está dizendo que é crente? Eita, cara. Quando ele declara isso, ele está dizendo, eu perdi. Seja na boca de quem ele falar, ele está declarando, eu perdi. Cristo reina, Cristo vive, Ele restaurou, Ele reparou o altar, Ele reparou. Você tem acesso de novo a poderes, porque a Bíblia diz que o Evangelho de Deus é poder, e isso é o que me deixa mais encantado. Não é religião, religião tem diversas, tem espiritismo, tem candomblé, tem budismo, tem vários. Mas Deus, Ele resolveu reparar e nos resguardar com um poder diferenciado, poder de filho, poder de alinhar o nosso DNA com o DNA dele, dar sentido à nossa vida, dar propósito à nossa vida. É sobre isso, é sobre nós conseguirmos entrar e entender o valor do altar verdadeiro sobre o falso. Porque o altar verdadeiro, ele tem um poder que ao qual o falso, ele ludibria e é parecido até, mas ele não é real. É interessante que Elias, depois dos caras clamar um dia e meio e nada acontecer,
Elias ele vem. Interessante que ele não cria um altar novo. Ele chama as pessoas e fala: vamos aqui, vamos alinhar os altares. Vamos ver o que representa aqui as 12 tribos. Coloque tal pedra ali, tal pedra aqui. Ele gasta um tempo restaurando o altar. Tinha 450, 850 profetas fazendo um falso culto, pulando, gritando. E o fogo não desceu. Apenas um homem com um coração sincero, apenas um homem quebrantado e arrependido pediu para colocar as pedras no devido lugar. Porque eu quero falar algo para você nessa noite. Um altar quebrado, porém verdadeiro, é muito mais poderoso que qualquer altar baseado na falsidade. O altar estava quebrado, mas era verdadeiro. Vocês estão comigo? Você tem um altar e um dia que você criou esse altar para Jesus, ele pode estar quebrado, mas ele tem que ser verdadeiro. É um altar de amor, um altar de paixão, um altar onde que os seus olhos brilham quando você percebe que ele está recebendo, que ele veio para poder buscar aquilo que você colocou sobre o altar. Por isso que é tão necessário um reparo. Não é sobre você fazer um altar novo, não é sobre novos lugares, não é sobre novas oportunidades, mas é sobre eu entender aonde ele estava, porque o meu problema não é geográfico, é algo que está na minha intimidade. Como eu reparei, como eu vi, como eu observei. Porque Deus no fundo ele busca o poder. A Bíblia diz que ele não resiste um coração contrito, um coração quebrantado, alguém que reconhece: Senhor, eu pequei, Senhor, não retires de mim a alegria do teu Espírito. Senhor, eu preciso de Ti, eu estou resistente, eu estou sendo um negociador, porque o Senhor está me pedindo coisas que eu não quero tirar mais da minha vida. São coisas que eu estou dependente, eu estou viciado, mas eu preciso colocar isso aos Teus pés, porque o meu altar precisa ser reparado. Eu preciso que o Senhor volte a visitar o meu altar. Eu preciso que o Senhor volte a se sentir bem no meu altar. Eu preciso que quando eu queime as coisas no meu altar, suba como aroma suave às tuas narinas. É sobre isso. É sobre essa reparação. Apresente-se de verdade diante do Senhor. Esteja presente de verdade diante do Senhor. Mas restaure humildemente o teu altar. Vai ser necessário quantas vezes? Não sei. A Bíblia diz que depois que Elias ele restaura o altar, ele manda buscar água. Eu acho isso uma das partes mais gostosas desse texto. Por que ele manda buscar água? Porque água é o que era mais precioso naquele momento. Água, eles estavam já há 3 anos sem chuva. Os ribeiros tinham secado, era coisa louca. Então ele fala: traz o que é mais precioso, para nós molharmos o altar. Não vai precisar aquecer as pedras. Não vai precisar das luzes, não vai precisar da fumaça, não vai precisar. Apenas traz o que é importante, apenas traz qual é a crise. O problema é a falta de água, então traz a falta de água para o altar. Porque ele vai descer fogo do céu. A partir disso, quando nós entendemos Cristo como nosso único e definitivo altar, é necessário. O nosso altar hoje é Cristo. Ele é o nosso único, Ele é o nosso altar definitivo. Quando Jesus vem e estabelece aqui, quando Ele morre, Ele ressuscita, Ele ressignifica a função do altar. Ele muda algumas coisas. Agora o altar não é mais geográfico, agora o altar é uma pessoa, o altar é Jesus. Através de Cristo, todos nós somos sacerdotes.
Através de Cristo nós precisamos expressar o nosso sacerdócio como? Com louvores diários. Todos os dias. Com orações diárias. Com dedicações diárias. Todos os dias. São os prazeres. Eu tenho algo para poder falar. Eu tenho algo para falar para você essa noite. Os seus despertamentos de madrugada não é insônia nem falta de sono. É o Senhor te convidando esses dias para você orar. Já que você não está tendo tempo durante o dia, Ele está te chamando de madrugada. Ele está te chamando de madrugada para você orar por pessoas. Para você orar pelo seu altar. Para você orar pela sua casa. Eu nunca tive problema para dormir, logo deito, logo pego no sono, porque eu sei. Mas esses dias está acontecendo algumas coisas que eu... entendi, rapaz, espera aí. O Senhor quer um pouquinho mais, então o Senhor terá um pouquinho mais. O Senhor quer um pouquinho mais, então eu darei. É só isso? Só que, sabe o que é mais gostoso das orações de madrugada? É que você começa como algo cansado, você começa como algo que você quer que interrompa logo, termine para você voltar para o seu sono. Só que você é pego pelo aquecimento espiritual. Você é pego por uma presença diferente. E de repente, quando você vê os minutos eles se passando, agora você não quer mais que o tempo passe. Agora, estar deitado, descansando não é tão importante quanto você ouvir o passo dele no quarto, quanto você sentir o perfume dele chegando, quanto você sentir o calor corpóreo dele dentro do ambiente. Muda tudo. Não é mais um preço, é um prazer. As coisas mudam o valor, ela se ressignifica. Aí você vai tendo calma para tomar as decisões durante o dia. Porque não é sobre estratégias. Eu gosto quando M. Bondes, ele escreve naquele livro O Poder da Oração. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. É sobre você estar lá, não é sobre a meta de como você vai fazer para vender mais, para poder bater, para poder conseguir entregar o que a empresa, o que o chefe pede, o que você precisa. Mas é sobre você estar lá para Ele poder te ungir, para Ele poder te capacitar, para Ele poder levar as pessoas certas, para Ele poder tirar as pessoas erradas. É sobre você estar presente na hora certa, no lugar certo. Reconstrua a sua vida com Jesus. Firme-se a sua vida com Jesus. O altar perfeito é quando você entende que Jesus está presente e você recebeu a salvação. Você recebeu a salvação. Porque existe um impacto em um culto verdadeiro. Já estou encerrando. É a última. Existe um impacto em um culto verdadeiro. A real manifestação de Deus no lugar tem o poder de mudar uma cultura de uma nação inteira. Tem poder de mudar os costumes de um homem. Tem o poder de transformar qualquer pessoa. Nós ouvimos falar que pau que nasce torto nunca se endireita. Sim, até se encontrar com um carpinteiro chamado Jesus. Até se encontrar com um carpinteiro chamado Jesus. Ele é bom demais. O filho do seu Zé é bom demais. E Ele quer operar esses milagres. Ele tem prazer em pegar esses desafios. Ele tem prazer em quebrar qualquer homem miserável, qualquer homem endurecido, qualquer homem de dura cerviz. Ele tem esse poder de remodelar. Ele tem esse poder de trazer esses homens corajosos para poder lutar pela causa certa. Esses dias nós estamos precisando de pessoas, não pessoas apenas inteligentes, que sabem todos os protocolos culturais, religiosos, mas pessoas não apenas que sabem, mas disponíveis.
comprometidas, dispostas para restabelecer um tempo presente. Porque quando tem um reparo dentro de uma casa, muda os costumes familiares. Tem um apoio, agora começa, é algo absurdo. Quando tem alguém que dispõe a restaurar o altar dentro da casa, muda-se o costume do ambiente do lar. O problema é quando eu quero apenas um marido melhor, mas não um marido que Deus possa usar. O problema é quando eu quero apenas uma mulher melhor, mas não uma mulher que Deus possa usar. O problema é quando eu quero um filho melhor, mas não um filho que Deus possa usar. Parou de dar trabalho, está ótimo, mas você quer entregar no altar, que Deus use, que Deus mexa, que Deus leve pela nação. Se disponha. Se você entender isso, eu lembro uma das minhas primeiras férias. Eu falei, mãe, eu estava no seminário, eu falei, eu não vou voltar mais para cá. Aqui não é mais meu lugar. Falou, meu filho, eu te criei para isso. Você nunca foi meu. Te entreguei no altar nos primeiros dias que você nasceu. Você tem que entender essas coisas. Eu lembro uma vez que uma criança tinha desejo de ser pastor. E uma mãe virou assim e falou, Deus me livre, pastor sofre demais. Tem coisas que a gente precisa entender, que você não cria filho para você, você cria filho para Deus. Ana um dia disse, Samuel, tu és do Pai. Para qualquer um, e aí enxergar como uma mãe louca que entregou um filho na casa do sacerdote para poder servir. Tem coisa que a gente não entende, tem coisa que a gente não vai viver por causa do medo. Tem coisa que a gente não vai viver por causa do narcisismo miserável, a vontade, o desejo de controlar. Tem pessoas que se agradam da doença, às vezes até de um filho, para poder ter a manipulação e ficar controlando. Gente, tem tanto tipo de gente que vocês nem imaginam. Libera. Entrega no altar. Entrega aquele homem no altar. Entrega aquela mulher no altar. Entrega aquele pai, entrega aquela mãe no altar. Entrega aquele filho no altar. E tenha a coragem de você dizer assim, ó, Deus é teu. Faz como tu bem queres. Você tem coragem de confiar em Deus a esse ponto? Faz o que tu quiser. Ou você não confia no amor desse Deus? Faz o que tu bem queres. Reconstrua o altar na tua casa. Restaure o altar na tua casa, na sua rotina, na sua vida diária. Quando o seu altar de fato for restaurado, a sua família e sua história serão completamente transformadas e mudadas pelo fogo do Espírito Santo. Vou pedir para você se colocar de pé. A história de Elias, ela mostra que nós não devemos ficar perdidos entre dois pensamentos. Ela mostra que nós devemos, de fato, tomar decisões necessárias e acreditar no poder do Espírito de Deus e acreditar no que Ele pode, no que Ele quer fazer. Eu tenho alguns minutos aqui para poder orar por algumas pessoas. Vou pedir que nesse momento você feche seus olhos. Coloque sua mão à frente nesse momento.
como se fosse um momento de entrega, de palmas abertas para